Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre mecanismos de reação em nível elementar. Essa videoaula é mais ou menos uma leitura do que tem no capítulo 9 do livro Química, um curso universitário, dos autores Mahan e Myers. Eu achei que em nível de química geral esse seria o texto mais completo. Bom, algumas reações químicas se processam em uma única etapa. Por exemplo, eu já coloquei aqui na tela para vocês a reação entre o monóxido de nitrogênio, NO, com o ozônio. Essa reação se processa através da colisão de uma molécula de monóxido de nitrogênio com outra molécula de ozônio e forma os produtos. Então, é uma reação que se processa em uma única etapa. Bom, acontece que eu diria que a maioria das reações acontecem através de um mecanismo complexo que envolve mais do que uma etapa. Então pense nessa reação aqui, por exemplo, que acontece em meio aquoso, entre o peróxido de hidrogênio, brometo e íons H+. Então essa é uma reação que se processa em meio ácido, em que íons brometo são oxidados a bromo zero e o oxigênio aqui do peróxido de hidrogênio é reduzido. Então essa reação não acontece pela colisão de uma molécula de peróxido de hidrogênio com dois íons brometo e dois íons H+. A colisão simultânea de 5 partículas, digamos assim, no sistema reacional, diria que impossível. Então, se a reação dependesse da colisão simultânea de uma molécula de peróxido de hidrogênio com dois ânions brometo e dois íons H+, se a reação dependesse disso, você não teria formação de produto. Seria um processo extremamente lento. De fato, essa reação se processa através de duas etapas que eu vou escrever aqui. Você pode imaginar que na primeira etapa você tem o encontro de um íon brometo com um íon H+, com uma molécula de H2O2 para produzir o intermediário HOBr, seria, digamos assim, um hipobromito, ou quem sabe um ácido hipobromoso. Bom, essa espécie aqui não é estável, né? Não vamos precisar dar nome aos bois agora. Mas a água, então essa seria a primeira etapa do mecanismo. Na segunda etapa do mecanismo você tem o intermediário sendo atacado por H+, e Br-. Então aqui está o intermediário, HOBr, mais Br-. E aí você vai ter a formação de mais produtos, que é água e bromo. Então esta reação aqui, peróxido de hidrogênio reagindo com brometo e íons H+, não se processa em uma única etapa, porque se fosse se processar em uma única etapa, seria necessário a colisão de 5 partículas. Eu dei uma gaguejada aqui que eu pensei em falar uma mesóclise, igual o presidente Temer, mas eu não tenho essa criatividade toda. Bom, quem sabe se eu somar aqui as etapas elementares do mecanismo, eu possa chegar à equação global. Bom, nem sempre eu vou conseguir isso, mas nesse caso eu acho que eu consigo. Então, somando aqui, H2O2 mais 2H+, mais 2Br-, isso aqui vai dar Br2 mais 2H2O. Então está aí a reação global. Várias outras reações se processam por mecanismos complexos, digamos assim, envolvendo várias etapas. Vamos pensar numa reação, por exemplo, desse tipo aqui. 2N2O5 produzindo
Quais são os produtos dessa decomposição? Deixa eu me lembrar. NO2 mais O2, se não me engano, a equação balanceada fica desse jeito aqui. Deixa eu pensar aqui. Aqui do lado esquerdo eu tenho 10 oxigênios, do lado direito eu já coloquei 4. 4 para 10, 6, né? Então vamos só conferir. 4 nitrogênio. Opa, aqui tem seu 4, ó. Olha a barbeiragem aqui que eu fiz ao vivo com vocês. Não vou cortar esse vídeo não, vamos remendar isso aqui. 4 nitrogênio, do lado esquerdo eu tenho 10 oxigênios. Então na verdade eu vou ter só o número 1 aqui na frente da água, né? Vou reescrever aqui, ó. 2 N2O5 produzindo 4 NO2 mais O2. Bom, essa é a reação global, então a decomposição do pentóxido de dinitrogênio resulta na formação de moléculas de NO2 e O2, conferindo o balanceamento. 4 nitrogênios na esquerda, 4 nitrogênios na direita, oxigênio 10, oxigênios na esquerda, 8 mais 2, 10 na direita. Bom, essa é uma reação que segue uma cinética de primeira ordem. A lei de velocidade dessa reação é igual a 1,5 de N2O5 dt igual a menos K concentração de N2O5 elevado a 1. Então essa reação segue uma cinética de primeira ordem. Certamente ela não se processa em uma única etapa. E eu vou colocar aqui as etapas do mecanismo dessa reação. Vou usar a cor verde para isso. Então você tem lá, na primeira etapa, a colisão entre duas moléculas de N2O5. Então vem lá uma molécula de N2O5, colide com outra molécula de N2O5. Disso vai resultar que uma das moléculas vai sair com um conteúdo maior de energia. Então N2O5 mais N2O5. Bom, uma dessas moléculas ganhou energia, então eu vou colocar um asterisco aqui, indicando que essa molécula está num estado excitado. De repente ela passa a vibrar uma ligação com uma frequência diferente. Esse estado vibracional excitado pode resultar na quebra dessa molécula, e é o que acontece na próxima etapa. N2O5 no seu estado excitado, produzindo NO2 mais NO3. Bom, o NO3 é um intermediário. Então, você pode ter lá o encontro, por exemplo, de uma molécula de NO2 com NO3, na próxima etapa, NO2 mais NO3, para produzir uma molécula de NO, outro intermediário, mais NO2, que é um produto, mais O2, que é outro produto. Bom, essa reação ainda tem, esse mecanismo ainda tem mais uma etapa. NO mais NO3, dando 2 NO2. Opa, 2 NO2. Joia. Então, veja só, essa reação de decomposição aqui do pentóxido de dinitrogênio, que eu escrevi aqui em azulzinho, ó, essa reação que ocorre com a produção de dióxido de nitrogênio e oxigênio, essa reação de decomposição, ela foi estudada experimentalmente e se verificou que essa reação segue uma lei de velocidade de primeira ordem. Então, os resultados experimentais não sugerem que a reação se processe em uma única etapa, mas sim através de um mecanismo mais complexo, que nesse caso envolve 4 etapas. Na primeira etapa você tem a colisão entre duas moléculas de N2O5 para produzir uma molécula excitada. Essa molécula excitada, na segunda etapa, sofre uma quebra de ligação nitrogênio-nitrogênio para produzir NO2 e o intermediário NO3. Esse intermediário NO3
colide com uma molécula de NO2 para produzir NO, que é um outro intermediário, e oxigênio. E no final você tem o consumo desses dois intermediários, NO e NO3, para formar mais do produto. Então veja os intermediários que nós temos, NO3 e NO. Regra geral, as concentrações dos intermediários não aparecem na lei de velocidade. Então o intermediário seria uma espécie que é formada numa etapa do mecanismo e consumida em outra etapa do mecanismo. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre processos elementares. Bom, os processos elementares podem ser classificados segundo a sua molecularidade. Tá? Eu vou escrever essa palavrinha aqui, molecularidade. Molecularidade. Você tem processos, digamos assim, unimolecular, né, unimoleculares. Você tem processos bimoleculares e, no máximo, trimoleculares. Então, um processo elementar unimolecular, você pode ter, por exemplo, a decomposição ou rearranjo de uma molécula em um estado excitado. Então, imagine assim que você tem uma molécula de ozônio, esse asteriscozinho que eu estou escrevendo aqui, é para indicar que essa molécula de ozônio está num estado excitado. Então, de repente, as ligações estão vibrando em uma frequência que pode favorecer a quebra de uma ligação oxigênio-oxigênio, produzindo O2 mais um átomo de oxigênio. Então, esse é um processo elementar unimolecular que resultou da decomposição de uma molécula de ozônio em uma molécula de oxigênio e uma molécula de um átomo de oxigênio. Isso só aconteceu porque a molécula de ozônio estava excitada. Você pode pensar aqui no ciclopropano, por exemplo. Ciclopropano, imagine que a molécula está num estado excitado, de tal forma que as ligações vão vibrar de tal maneira para favorecer a quebra de ligação carbono-carbono, e o resultado seria então essa molécula aqui, que é o propeno, CH2. Bom, então esses aqui são exemplos de processos unimoleculares, né? Então são processos unimoleculares. Não vou completar aqui, né? Vocês completam. Nós temos processos elementares bimoleculares, que envolvem a colisão entre duas espécies, ou duas moléculas, desculpe. Imagine que você tem, por exemplo, NO colidindo com uma molécula de ozônio, e como produto você tenha NO2 mais O2. Então esse é um processo elementar bimolecular, né? Então aqui estou falando de processos bimoleculares, onde uma transformação acontece devido à colisão entre duas moléculas. Você pode ter, por exemplo, um átomo de cloro colidindo com metano, CH4, para produzir cloro-metano, e um átomo de hidrogênio, um outro processo bimolecular. Você pode ter, por exemplo, uma situação em que, diferente do caso anterior que eu falei de processo unimolecular de decomposição do ozônio, voltando aqui ao processo unimolecular, aqui nesse processo unimolecular você tem que uma molécula de ozônio energeticamente excitada, as ligações vibram numa frequência que favorece a quebra de ligações oxigênio, produziu aqui uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio. Mas você também poderia ter uma situação em que uma molécula de ozônio energeticamente excitada se encontra com um átomo qualquer no estado gasoso. Pode ser, por exemplo, um átomo de argônio, quem sabe. Dessa colisão, a molécula de ozônio pode transferir esse excesso de energia para a molécula de argônio, de tal forma que
a molécula de ozônio então se estabiliza. E aí você tem a molécula de argônio que absorveu essa energia. O inverso também pode acontecer. Você pode ter a colisão entre uma molécula de argônio com uma molécula de ozônio no seu estado fundamental, e essa molécula de argônio transferir energia para a molécula de ozônio, deixando ela no estado excitado de energia. Agora, você tem também, em alguns casos mais raros, processos trimoleculares. Então, os processos trimoleculares ocorrem quando você tem um encontro de 3 espécies. E em muitos casos esse encontro serve para que a terceira espécie retire o excesso de energia. Então você poderia pensar assim, por exemplo, no encontro de um átomo de oxigênio, um radical livre com energia alta, com uma molécula de oxigênio. Bom, desse encontro seria esperado a produção de uma molécula de ozônio num estado excitado que seria instável, e essa molécula poderia se decompor novamente em átomo de oxigênio e molécula de oxigênio. Mas imagine que você tem uma molécula de argônio lá no meio, e essa molécula de argônio, colidindo junto com essa molécula de oxigênio e átomo de oxigênio, retira o excesso de energia para produzir uma molécula de ozônio, e o argônio então serviu aqui simplesmente para retirar o excesso de energia. Você pode ter um outro exemplo aqui, por exemplo, o oxigênio colidindo com uma molécula de NO resultaria numa molécula de NO2 instável, com excesso de energia. Então, se você tiver uma terceira molécula participando dessa colisão, essa terceira molécula pode eventualmente absorver esse excesso de energia, resultando então no produto estável. Joia, né? Agora eu preciso falar sobre leis de velocidade e molecularidade. Então vou dar um pause aqui para escrever uma frase importante aqui. Bom, aqui tem uma frase importante que eu devo repetir na próxima videoaula, porque não vai caber todo esse conteúdo em uma única videoaula, que já está ficando um pouquinho longa. Bom, regra geral, a ordem da reação não pode ser predita pela estequiometria da reação. Então, isso é uma regra geral, na maioria dos casos é assim que funciona. A ordem da reação é determinada experimentalmente, quando você ajusta lá os resultados experimentais a modelos de primeira ordem, segunda ordem, e eu não vou detalhar isso porque tem uma série de videoaulas sobre isso. Bom, mas só para ilustrar, vamos subir um pouquinho aqui. Opa, chegamos lá. Olha, essa reação aqui, tá vendo? Ó, decomposição desse composto aqui, se a ordem da reação fosse ditada pela estequiometria, seria de segunda ordem, mas experimentalmente se observa que a reação segue uma cinética de primeira ordem, ou seja, se eu duplicar a concentração do N2O5, a velocidade da reação duplica e não quadruplica. Bom, isso porque essa reação se processa em várias etapas, não é uma reação que se processa em uma única etapa elementar. Então, novamente, a ordem da reação, regra geral, você não determina pela estequiometria da reação. Por outro lado, qualquer processo elementar, para qualquer processo elementar, a ordem de reação desse processo vai ser igual à molecularidade. Então, a ordem de um processo elementar bimolecular vai ser 2. Então agora, saindo lá dos exemplos que eu passei, vamos pensar num processo simplesmente elementar. Então uma única etapa bimolecular, então A mais B, dando, sei lá, C. Então a velocidade dessa reação, V de A, dt, é igual a K, concentração de A, concentração de B.
Então, eu estou ilustrando aqui um processo elementar, que poderia ser, por exemplo, uma etapa de um mecanismo da reação, e esse processo é bimolecular. Então, o número de colisões vai depender da concentração de A e da concentração de B. Por isso que segue, então, essa cinética de ordem 2. Primeira ordem com respeito a A, primeira ordem com respeito a B. Então, eu estou tratando da, digamos, lei de velocidade para um processo elementar. Digamos que você tem um outro processo elementar trimolecular. Então, A mais B mais C, dando, sei lá, produto. Então, a velocidade da reação, você pode colocar em termos da velocidade de formação do produto, é igual a constante, concentração de A, vezes concentração de B, vezes concentração de C. Então, novamente, você tem aqui um processo trimolecular, que pode ser uma etapa no mecanismo de uma reação, e a lei de velocidade para esse processo vai ser terceira ordem, primeira ordem com respeito a cada um dos reagentes. Se você tiver um processo elementar, por exemplo, de molecularidade 1, então de repente você tem uma molécula A energeticamente citada dando um produto B. Então a velocidade, a lei de velocidade para esse processo segue uma cinética de primeira ordem. Então eu estou aqui tratando de, digamos assim, leis de velocidade para processos elementares. Então tem que ficar bem claro para vocês que, regra geral, a ordem da reação não é predita pela estequiometria. Então o exemplo que eu acabei de passar aqui é a decomposição desse composto. Se fosse predita pela estequiometria seria a segunda ordem, mas experimentalmente você observa que é a primeira ordem. Por quê? Bom, porque o mecanismo não é simplesmente colisão entre duas moléculas de N2O5 e formação dos produtos. O mecanismo envolve 4 etapas elementares. Agora, em se tratando de etapas elementares, a molecularidade do processo elementar dita a lei de velocidade para aquele processo elementar. Então não estou tratando da reação global, mas de etapas. Por exemplo, uma etapa que pode ser aqui bimolecular, uma trimolecular.